Olá, tudo bem? Eu sou a Priscila, do MEI, Mulheres Empreendedoras de Indaiatuba. Hoje estamos iniciando mais um programa. Esse programa vai ser muito importante porque vai abrir uma oportunidade para vocês entenderem tudo aquilo que eu falo para vocês em todos os programas, tá? Para com essa cabeça de ter concorrência, para com essa cabeça de ser fechada. Então, eu tô aqui com a Luzia Bittencourt. A Luzia também, ela tem um grupo de mulheres empreendedoras também. Ela tem um círculo de negócios em conjunto com a Cíntia, que é uma parceira dela também. Só que eu vou conversar com a Luzia sobre a Luzia, a coach, desenvolvimento pessoal e gestora. Tudo bem, Luzia? Tudo bem, Pri. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Lu, muito obrigada por você estar vindo aqui. Eu conheci a Luzia recentemente. Nós conhecemos na rodada que nós conversamos, que nós fomos convidadas. Sim. Tanto a G Beleza, que faz parte aqui também da Rádio Jornal, quanto a Lu e a Cíntia, como o MEI, fazer parte agora como associadas, integrantes do Sebrae Regional de Campinas. Isso é uma grande conquista pra gente, né? Com certeza. Ter o Sebrae como nosso apoiador é muito bom. E muitas novidades chegando, né? Muitas novidades chegando, né? E as pessoas nem imaginam. Não. E é isso que eu falo. Todo o programa, Lu, eu falo assim, as pessoas veem que, um grupo de mulheres empreendedoras. Outro grupo de mulheres empreendedoras. Outro... Acha que os grupos de mulheres empreendedoras são concorrentes. São aquela disputa entre... nossa, a minha não pode ir no seu grupo. Não existe isso. Tem muitas meninas do MEI que vai no círculo de negócios. E vice-versa, né? E vice-versa, entendeu? Então, assim, eu acho que elas têm que tirar um pouco isso da cabeça de são concorrentes. Pra você, assim, somos concorrentes? Não, eu acho que nós somos parceiros, tá? De trabalho, né? E levando para as mulheres um conhecimento, né? Agregando na vida delas. As mulheres que entendem isso, com certeza elas vão mais longe. Eu comecei com o círculo em 2019, exatamente para que as mulheres entendessem o que é que eu pensava em relação às mulheres que diziam assim, uma mulher é concorrente da outra, essas coisas. Então, o meu trabalho dentro do círculo é batendo na tecla que lá não é concorrente. Lá é uma fazer negócio com a outra, é uma apoiar, né? Ser apoiadora, crescimento em conjunto. A gente vai muito mais longe. A mulher que se une, que tem uma cabeça aberta, né, para aprender, para ter essa conexão, com certeza ela cresce mais rápido. E eu falo para você, dentro do MEI, por exemplo, a Priscila, ela tem uma agência de publicidade, de marketing, publicidade e marketing. Só que dentro do MEI, que é uma coisa muito importante. Com certeza. E dentro do MEI, eu tenho a Gisele, que tem uma agência de publicidade e marketing. E a Gisele, gente, ela é um braço direito e esquerdo, porque o que eu não posso atender, Gi, toma. Olha aí. A Pri, eu não posso atender. Então, a gente tem essa troca ali dentro. Então, assim, não sou concorrente, nós somos parceiras, entendeu? Às vezes tem uma moça que faz reiki lá dentro, mas tem a outra que também faz. Mas aonde você mora? Quem fica mais perto? Entendeu? É direcionado. Direcionado. E tem outra coisa que é importante, né? Não é porque nós temos as mesmas profissões, por exemplo, significa que dentro do grupo vai ter aquela que vai ter uma conexão melhor com uma e com a outra. Então, eu não tenho aqui só um segmento, não. Pode ter várias pessoas com o mesmo segmento e o cliente é que tem que escolher com quem eles querem ficar. Exatamente. Né? Se vai ficar com a Gi, se vai ficar com a Lu, vai ter momentos que eles vão passar por você, outros por mim, mas dentro do grupo tem muitos profissionais capacitados em atendê-los. Aí cabe a um ter aquela conexão. Eu falo que é a mesma coisa de médico. De repente você vai falar, Lu, eu vou nesse médico, é 10. Eu posso ir lá e não sentir a mesma segurança que você sente, não é verdade? Eu já passei por isso, sabia? Olha aí, tá vendo? Você me deu até um exemplo. A minha sogra, ela passa por um médico da mulher, um ginecologista. Nossa, ele é um amorzinho de pessoa. E ele é. Nada contra, ele é um amorzinho de pessoa. Mas sabe quando você fala o santo não bate? Exatamente. Eu fui com uma outra pessoa. Eu falei, nossa, mas eu senti uma conexão tão melhor com aquela outra pessoa. Não que o outro não me atenda. Nós não estamos falando do profissional. A gente está falando dessa conexão nossa com a pessoa, exatamente, né? Entendeu? Então, não que o outro não me atenda, mas eu me senti mais à vontade com a outra pessoa. É isso que normal, eu quero dizer. Acontece. E isso é em todas as profissões, né? Dentro de todas as profissões existe esse lado. E é uma questão de respeitar. Eu respeito muito, tanto que eu vou também participar de outros grupos e dentro do nosso ciclo a gente comenta a respeito disso. Gente, vocês estão abertas para conhecer. Não fica engessada. E tem que conhecer, tem que aprender. Para fazer o network, né? Porque eu acredito muito que os bons negócios saem dos network. Quando a pessoa entende isso, e entende o quê? Hoje eu faço aqui, amanhã eu estou ali, dentro do network ela vai escolher o quê? O que é melhor para ela. O que se adapta, né? Se adapta naquilo que ela está fazendo e levar para os novos clientes, né?
pessoas de uma forma diferente, porque eu atendo um tipo de público, você outro, as outras de outro formato, vamos dizer assim, né, do trabalho. Mas o network é o que é mais importante, no meu ponto de vista. E é necessário. Necessário. As pessoas têm que tirar da caixinha essa parte de somos concorrentes, não queremos, não podemos. Isso é uma crença, né, Pri? Uma crença limitante. Uma crença limitante e é o meu forte como coach. Eu trabalho muito valores e crença, tá? Então, quando você pega uma pessoa com esse pensamento, você vai ver, ela traz desde criança, é os pais ou é alguém da família. Onde foi aquele gatilho, né? Quando foi aquele gatilho que elas receberam e levou para a vida como verdade. Como foi essa parte de você ser coach? Quando que você se despertou para esse lado? Eu vim para Indaiatuba em 91, tá? Eu tinha comércio, eu tinha lá em São Paulo, ali em Moema, tinha uma loja de decoração. Em São Paulo. Sou de São Paulo, na verdade. Olha aí, eu morei no Brooklyn por muito tempo. Olha que legal. Eu me casei, estava lá, tive 2 lindos filhos, hoje 2 empresários, né? E eu morava no Brooklyn, tinha em Moema, ali na Chanesco, em Ambicora, uma loja onde eu fazia a parte toda, não só de decorações, mas eu fazia a parte de brindes. Olha. Então, eu desenvolvia brindes para Varig, para Chevrolet e assim por diante, para grandes empresas. E foi um trabalho que eu fiz por muito tempo e eu amava. Então, era criar. Eu tinha que criar. A cabeça era... A cabeça não parava, era não mil, parava, né? porque eu tinha que levar... Novidades. E naquela época, Varig, que hoje não tem mais, tinha uma revista chamada Ícaro, que era uma revista de borda, né? Que eles deixavam lá dentro para as pessoas. E eu criava produtos para ter naquela revista para que os clientes deles comprassem. Aí trabalhava com o Visa também, o cartão de crédito. Antes, nem sei se existe mais, tinha um programa da madrugada. Então, eu desenvolvia produtos também para vender. Virava meia-noite, tinha produtos em descontos. Essa era a minha vida de São Paulo, uma loucura. Aí chegou um ponto que nós decidimos vir para o interior em função dos meninos, né? Que estavam numa fase, eu falei, nós vamos agora, não vamos mais. Eu fui criada no interior e tive uma vida realmente de moleca mesmo, né? Meu pai tinha outra coisa daquela loucura de São Paulo. São Paulo, eu falo para você, eu adoro São Paulo, mas... para você criar a sua família já é... É outra coisa. Eu fui para São Paulo, eu tinha 17 anos. Nossa. Aí eu fui trabalhar numa empresa onde eu conheci meu esposo. Nós estamos juntos já, né? Há 40 anos. Olha. E depois eu fui ser secretária no metrô. Eu fui secretária no metrô por um bom tempo. Quando eu tive meus filhos, eu estava como secretária no metrô. E quando eu vim para Indaiatuba, eu estava assim, eu trouxe a empresa para Indaiatuba, mas só que eu tinha era muito grande lá a minha loja, né? Eu trabalhava naquela época, eu desenvolvia para mapping, eram umas coisas meio malucas, assim. Só que eu vivia uma vida muito corrida mesmo. Aí eu vim para Indaiatuba e eu fiquei 6 meses com as portas fechadas, porque eu não sabia... O quê? Aonde? Era difícil, era tudo muito diferente do mundo que eu estava acostumada. Enfim, abri, fiquei 2 anos e meio com a loja aqui de presente. Depois eu abri mais um negócio com a minha irmã e assim fui buscando inovar. E até que eu cheguei no ramo de lingerie. Olha. Eu tive uma confecção, eu confeccionava, eu tive a loja, depois eu abri era só distribuidora, né? Aí eu abri depois a Fantástica Lingerie, que fiquei com ela há 15 anos aqui em Indaiatuba. Para quem era bem conhecida, eu estava aí na 24 com a 15, né? Bem na esquina ali. E lá eu amava e amo lingeries, tá, gente? Minha paixão ainda. Eu também, sabia? Eu sou suspeita de falar. E foi assim que a Luzia foi ficando conhecida em Indaiatuba. Em 2010, só que eu ouvia muito. Lá dentro eu já fazia curso, tinha até polidense dentro da minha loja. Que legal, olha isso. Tudo que podia agregar na vida das mulheres eu ia fazendo, né? E quando foi em 2010 que eu parei com os lingeries, eu peguei e dei uma virada de chave. Eu falei, bom, não é mais isso que eu quero algo novo. E eu passei por um processo de coaching na época para tentar me encontrar no que eu queria fazer. Qual era o seu propósito ali? Naquele momento eu falei, bom, eu não quero mais isso, porque realmente era puxado, né? Meus filhos já eram moços, já tinham se formado, já não tinham, né? É outro mundo. Meu marido já estava indo para aposentadoria. E eu descobri, aí a moça, a minha coach, né, falou assim, nossa, por que você não faz o processo? Você tem tudo a ver, você sabe cuidar com as pessoas, por que você não faz o processo? Eu olhei para elas e eu falei, será? Vamos lá, eu vou te levar onde eu me formei, que era a Sociedade Brasileira de Coaching. Aí eu fiz a formação, a primeira. Aí eu saí de lá toda feliz, né, com aquele monte de ferramentas, né, parece fácil, né, gente? Mas nós sabemos o que é, né? Aquela alegria, né? De tipo, quando eu cheguei para pôr em prática, e aí? O que eu vou fazer? Todo mundo era novo ainda, né? O coaching no Brasil, acho que deve ter 50, 60 anos. Nos Estados Unidos... Mas agora que tá... Se você ver, faz tempo, mas agora eu acho que tá
mais conhecido, né? Dos Sim. últimos 10 anos pra cá, acho que ele tá mais conhecido. Foi, porque aí teve muitas formações, né? É porque nos Estados Unidos, dificilmente um empresário, até os jogadores, tudo que não tem um coach acompanhando. É normal. Sim. Existe até um filme, né? Do coach. Então, existe muito isso. Mas no Brasil, isso daí até hoje ainda tem, o pessoal tem um pouquinho ainda... Eu acho que a internet ajudou muito a trazer esse conhecimento, essa mudança. Né? Porque muitas pessoas... Teria os treinamentos, os coaches, mas era pouco divulgado, era pouco conhecido. Só que, de repente, o negócio ficou até meio assim, banalizou um pouco, né? Porque aí começaram a fazer formações de coach finalzinho de semana. Então, não é aquele trabalho profundo. Bom, enfim, eu fiz mais 5 formações. Olha. Então, focando, né? Então, eu falei, bom, o que eu quero? Dentro do processo, eu me identifiquei com as crenças, aí eu foquei num só especializado em crença, aí eu arrumei um mentor. O que eu acho? Não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que um bom profissional, ele tem que ter um mentor. Tem. Tá? A minha formação é letras, eu formei em letras em São Paulo. E depois, quando eu vim aqui, eu queria fazer psicologia e eu fui para psicologia, tá? Só que eu fiz só 2 anos, porque não era aquilo que eu esperava. Tá? Mas eu cheguei a fazer 2 anos. E o coach veio a complementar o que eu... Mas na psicologia, quando eu comecei a fazer, eu já tinha uma mentora. Eu já tinha alguém me acompanhando. E eu percebo hoje muitos profissionais que pecam nessa parte. Sabe por quê? Mas eu já pego o diploma e põe na parede e diz... Tá lindo o diploma ali, eu sou... Tá, mas e o dia a dia? Você ouve muitos problemas o tempo todo. E onde você põe para fora? Exatamente. Onde você põe para você pensar? Eu acabei de sair antes da gente estar aqui, Lu, eu tava numa cliente minha que ela é psicanalista. Ela é psicanalista formada há mais de 20 anos. Eu fiz 1 ano só de psicanálise. Ela já tem... Nossa, ela é um amor de pessoa. Faz mais de 20 anos que ela é formada em psicanalista. E ela fala toda quinta-feira ela vai pra sessão de terapia dela. Ela atende os clientes dela e toda quinta-feira ela passa por sessão. É uma ótima profissional. E ela é muito boa, assim, sabe? Questão financeira, questão de relacionamento, seja o que for. Ela vai lá, passa, atende os clientes dela, mas a quinta-feira é dela. Sim. Mas é o normal. Eu acho, sabe, que um profissional que tem essa cabeça é um profissional que realmente eu confio, tá? Se eu acho que se for para eu passar num profissional que tenha outro acompanhando, você te dá uma segurança. Por quê? Porque qualquer coisa que você leve ali, se você não dá conta, você sabe para quem pedir socorro, vamos dizer assim, né? Então você tem um ajuste, você tem alguém te dando esse suporte, né? Que querendo ou não, tem às vezes momentos que a gente acaba travando. Não é que trava. Momentos são vários, assim, se a gente for pensar, né? Você tem uma agência. Você imagina quantas informações você precisa para que o seu cliente fique satisfeito com o seu trabalho. Nossa, e um exemplo, ó, a agência, a Criade, eu não atendo um tipo de ramo. Se eu atendesse só um tipo de segmento, segmento da saúde, que é essencial, segmento, eu tenho, lá dentro da agência Criade, eu tenho uma endócrina, eu tenho uma psicanalista, eu tenho uma psicóloga, só que do outro lado, eu tenho uma empresa do distrito, eu tenho do outro lado, mais um pouquinho ali, eu tenho serviços, eu tenho comércio, eu tenho loja web. Então, se a Priscila se concentrar em tudo ao mesmo tempo, como é que eu vou misturar endócrino com a indústria, com o comércio, com a dentista? E você tem uma equipe que te dá um suporte, concorda? Então isso é importante a gente ter. E isso, às vezes as pessoas não entendem. É o que eu levo para esse mundo do empresário também, porque eu sempre fui empreendedora, sempre gostei. Mesmo quando eu trabalhava no metrô, eu fazia desfile de moda. Então, para eu entender, eu fui fazer o curso, né, de manequim, tudo, né? Como que era o comportamento, E depois, sabe o que eu fazia? Eu trabalhava com uma empresa do Rio e eu contratava 3 modelos, por exemplo, né? Olha. E daí eu organizava os desfiles. Eu vestia todas as secretárias do metrô. Quer dizer, eu ganhava trabalhando como secretária, que eu entrei no metrô como escriturária, tá? Depois eu fui crescendo lá dentro também. Aí eu estava já no nível de gerência e assim, quando eu saí para empreender, né, no meus negócios mesmo, já estava os filhos já estavam grandinhos. Olha. Então eu comecei aí só nessa carreira solo, né? E foi assim, mas eu sempre acreditei que sozinha, não é que você não chega, você demora mais. E outra, você às vezes, não é que você só demora, mas e quantas vezes você não barra no caminho?
Os desafios são grandes, Os desafios são Nós grandes. Tem muitas pessoas disso. que desistem no meio do caminho porque não tem aquele apoio por trás, viu? Exato, ou não tem clareza do que quer também, né? Porque a mulher, principalmente, nós já temos, nós somos sonhadoras. E muitas são impulsivas. Então, por exemplo, um exemplo, eu tenho R$1.000 aqui e tenho um sonho de fazer, nós estamos até comentando sobre isso, né? Eu quero fazer isso. Nós vamos lá e começamos a fazer. E poucas colocam no papel, faz um planejamento do que quer, né? E esse o nosso objetivo é orientar, acho que como você faz também, né? Então é isso. E em cima disso daí fui tendo meus negócios, quando eu vim para Indaiatuba, quando eu fechei minha loja, eu fui fazer a formação de coach. E dentro dessas formações, bom, qual é o nicho que você quer seguir? Porque tem coach também, que é eu faço tudo. Ok, eu posso atender tudo. Que é relacionamento, negócio, cada um finanças, tem vários nichos. né? Eu quero focar só no empresário, você quer focar no, né? Olha, se você for pegar, é um muita leque, coisa, né? é um Muita leque coisa. muito grande, tá? E dentro desse leque, eu falei assim, eu quero relacionamento. Olha que legal. Por quê? Porque eu convivi mais de 15 anos com mulheres, com homens dentro da minha loja, tá? Eu ouvi as dores dele, a gente chama de dor, né? Do cliente. E eu falei, gente, eu vou para esse caminho de relacionamento. Quando eu foquei em relacionamento, o primeiro momento era relacionamento amoroso mesmo. Mas aí eu percebi que dentro do relacionamento amoroso, nós tínhamos que tratar o quê? O pessoal. Autoestima, autoconhecimento. O problema só vem quando existe o desequilíbrio emocional, certo? Então, em cima disso, desse gancho, aí eu comecei a me aprofundar na PNL, estudando tudo para quê? Entender a mente humana. E a mente humana é um quebra-cabeça maravilhoso. Nossa. E a autossabotagem que eu tava falando? Eu tava conversando agora, falei pra você que tava conversando com a psicanalista, né? A gente sai de lá já numa sessão ali. É verdade, é verdade. Então, assim, ela tava falando, nossa, Priscila, todas as pacientes que eu atendo, querendo ou não, a maioria é relacionamento. Só que é aquela coisa, é autossabotagem. Tá num relacionamento, mas às vezes ela não conhece o parceiro que tá ali, ela espera, ela bota muita expectativa. Isso daí eu falo sempre, sabe, Pri? Não pode. É não conhecer os seus valores. Exatamente. Quando a pessoa tem um conhecimento, de fato, quais são os meus valores e os critérios, né, que tem atrás deles, a gente não tem problema. O problema é não saber quais são os valores e os critérios que regem esses valores. Isso aí, para mim, é o ponto-chave, tá? E é meu foco de trabalho, eu começo por aí. É essencial isso. Eu também acredito muito. Eu vou falar pra você, Lu. Há 2 meses atrás eu desparafusei. A palavra correta, eu desparafusei. Eu tive um problema pessoal que envolveu problema pessoal, problema da agência, sobrecarga. Sobre autojulgamento. Foi tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu tive um parafuso mental ali. Eu ia entregar um cronograma estratégico para um cliente, eu chorava para entregar aquele cronograma para o cliente, porque eu falava assim, se ele não aprovar, eu não vou ter competência para refazer. Nossa, que loucura. De tanto que a minha mente estava cansada. Sabotando você. Eu estava cansada, eu não estava tendo pausas. Então, assim, graças eu tenho um lado direito e esquerdo com o meu esposo, ele é um apoio muito grande para mim. Ele é o meu mentor. Isso é muito bacana. Ele é meu mentor, ele é meu apoio e meu mentor. Então, assim, ele pegou e falou, tá pesado, divide a carga. Com certeza. Isso é essencial, tá pesado, divide a carga. Ele falou assim pra mim, vamos contratar outras pessoas para dividir serviço, vamos seguir essa linha de raciocínio, vamos fazer isso. Estratégias, né? Foi aonde eu consegui respirar. Mas quando eu percebi que eu tava entrando em parafuso, eu falei assim, não dá para continuar assim. Eu cheguei a chorar, ele me pegou chorando, ele falou, o que tá acontecendo? Eu não queria me abrir. Sim. Eu não queria falar, que eu acho que muitas mulheres passam por isso. Que é errado, né? É errado. Você guarda para você sente aquela angústia, aquilo vai te consumindo, vai te fazendo mal, o peso vai crescendo, chega uma hora que você estoura, e é quando você vê que já estourou, já tá no limite. Já foi. Então, quando ele me viu naquela situação, ele chegou e falou assim, calma, eu tô aqui. Vem comigo, eu te ajudo. Segurou na mão, né? Segurou na mão. Então, eu acho que, assim, tem casos e casos. Tem a pessoa que, às vezes, tem um apoio do lado, tem pessoas que não têm esse apoio do lado, mas só dela reconhecer isso, eu reconheci. Eu percebi que eu estava me auto-sabotando, eu percebi que a minha saúde estava degradando, que estava acontecendo muitas coisas que, entre aspas, a gente estava crescendo, estava tudo fluindo, mas eu não estava comemorando.
Eu falo sempre assim, a gente tem que trabalhar, mas também temos que ter a diversão. Sim. E quando você faz as coisas com diversão, as coisas ficam mais leves. E um dos erros, né, eu falo erro porque eu acredito que é um erro, é a gente achar que a gente tem que dar conta de tudo, né? Quer abraçar o mundo, Abraçar, né? Abraçar o mundo. Exatamente. Então, a gente não sabe delegar. Aliás, a maioria das pessoas tem dificuldade de delegar, tá? Então, é um dos trabalhos que eu faço muito, que eu bato nos meus 10 semanas, porque eu tenho treinamento 10 semanas, tá? Que é uma virada de chave muito grande. Ótimo. É um trabalho que eu amo fazer, eu faço desde 2018, esse é aberto para o público masculino ou feminino, tá? Então, a gente trabalha isso daí para mostrar para as pessoas o quanto ela é capaz, desde que elas aprendam a delegar, desde que elas aprendam a não carregar a carga que não é dela. Exatamente. Tá? Não é fácil, mas isso é um desafio que eu me propus a fazer, Olha. tudo em função, Pri, da vivência que eu tinha nessa loja. Experiência que eu fui adquirindo. Aí eu comecei a trabalhar com o coach, né? E eu fui criando, né, estratégias também ali, vendo as necessidades de cada um. Foi quando começou em 2019. Em 2018 eu criei o treinamento. E depois, quando chegou em 2019, que eu criei esse CNE, que é o Círculo de Negócios, para mostrar para as mulheres, né, que elas tinham que fazer as coisas, sim, mas com leveza, tá? Sem carregar tudo nas costas. E daí foi crescendo os dois juntos. Então, o grupo foi crescendo e os treinamentos também. Aí foi muito bacana, parei na pandemia e retomei com tudo aí, né, o ano passado, né, com o grupo aí, com a Cíntia junto no círculo, e os treinamentos também, que tô levando online agora, a partir do dia 8 de maio. Que bacana. E fala um pouquinho assim para mim também, Lúcia, tipo assim, quando você iniciou o projeto, quando que veio essa luzinha assim na sua cabeça, assim, do Círculo de Negócios? Como que foi a primeira pessoa, como que foi essa ideia que você teve? Então, foi exatamente o que eu falei para você. Eu atendi as pessoas, a maioria que vinha até mim, começou a ver, eram psicólogas. Engraçado, né? As psicólogas que vinham até a Luzia, coach, para poder realmente, que estavam querendo desistir da carreira, estavam sobrecarregadas. Desistir da carreira, olha. É uma coisa muito interessante. Então, essas pessoas empresárias que chegavam até a Luzia dizendo assim, eu não aguento mais, o que você acabou de falar, você teve tipo um burnout ali quase. Mas por quê? Porque a gente vai carregando tudo, né? Deixa que eu faço. Aí tem as mulheres acabam assumindo a casa, aí vem os filhos, aí tem que dar atenção para marido. E o que elas deixam de fazer? Elas se sentem culpa. Então, elas se sentem culpadas por aquilo que elas não dão conta. E elas esquecem que tudo tem o seu horário, o seu tempo, se ela souber organizar a sua agenda, que é outro desafio para a mulher, né? Organização de agenda. Eu tô aprendendo. Isso também é outra ferramenta que eu levo no meu treinamento. É organização de agenda. De horários e tempos. É muito interessante, entendeu? Então, você consegue ter um olhar diferente para aquilo e falar, nossa, eu dou conta. Por que eu dou conta? Porque eu delego isso, eu simplifico isso e assim vai indo, entendeu? Mas não abro mão e não deve abrir mão dos bons momentos com os filhos para quem é mãe. Sim. Tá? Você é mãe? Eu sou mãe, eu tenho um rapaz de 11 anos. Olha que linda. Rapaz do meu tamanho, tá? Um rapazinho do meu tamanho. Eu tenho um orgulho muito grande de falar do meu filho. Maravilha. A educação que meu filho é filho único? Filho único, por enquanto. A educação que eu dei pro meu filho, eu falo pra você. Eu fui muito julgada. Ah, eu imagino. Eu tenho meus 30 e poucos aninhos. E quando eu engravidei do meu filho, eu tinha 18 anos. Olha. Então, assim, 18 anos eu tô maior de idade, tá? 18 anos você é maior de idade. Antigamente, nossos avós, pais, era 14, 15, 16 e até mais cedo. E eu passei muitas coisas com meu filho. Já te contei a história do hospital com meu filho. E eu já sofri preconceitos do tipo assim... Nossa, você tem 18 anos e tá grávida? Eu tava na faculdade, um erro, né? Como se eu matei alguém, meu Deus. Então, assim, eu tava na faculdade, primeiro ano de faculdade, conheci meu esposo, aconteceu, engravidei. Ele é o meu parceiro até hoje, é o meu marido, é meu esposo. Que eu falei pra você, meu lado direito e esquerdo. E em nenhum momento ele deixou de aceitar meu filho, com amor e carinho, me aceitou. Então, assim, quando aconteceu que eu engravidei e tive meu filho, os olhares que eu recebi de julgamento...
Foram olhares, assim, até de familiares, tá? Eu imagino. Então, assim, familiares, amigos de infância olharam pra mim como se eu tivesse pegado uma doença sexualmente transmissível. Então, assim, eu fiquei com aquilo, tipo, gente, eu só tô gestante, eu tenho um bebê na barriga, não vou transferir nada pra você não, tá? Então, assim, aquele olhar de julgamento que eu tive, eu me senti muito mal. Eu tive amigas que se afastaram de mim. Então, acontece. Então, assim, a minha gestação, eu fiquei muito sozinha. Isso me deixou muito mal. Eu peguei uma depressão, uma ansiedade. Nossa. Foi onde me despertou as pessoas que estavam do meu lado. Era minha avó, minha mãe, minha irmã, porque o meu parceiro, porque amigos mesmo se afastaram totalmente de mim. Então, assim, Entendi. parei minha faculdade, tive meu filho, tá? E no outro ano, vida que segue, voltei a trabalhar. Isso é muito importante. E voltei a estudar. Aí você fala assim, como que foi a parte da mãe estudando e trabalhando? A mãe estudando e trabalhando, eu morava lá num bairro recente ali perto ali na Toyota. Era um bairro recente que tinha acabado de abrir, não tinha nada ali. Não tinha ponto de ônibus, não tinha nada. Não tinha carro. Nossa. Então, assim, eu levantava 4h30 da manhã, porque o único ônibus que passava no outro bairro era 5 horas. Então, eu levantava 4h30 da manhã, com meu filho no colo, tá? Porque não tinha com quem ficar. 5 horas da manhã, enrolava ele naquela cobertinha, porque 5 horas da manhã tá um vento, tá um frio, né? Então, eu ia andando até o próximo bairro, com meu filhinho aqui no colo. Muitas vezes o ônibus lotado e ninguém dava lugar pra gente sentar, não, tá? Esquece esse de preferencial. 10 anos atrás não era tão assim, não. Então, filho no colo, mochila, muitas vezes ele gorfando, roupa de uniforme toda gorfada, não tem problema. Pegava meu filho... Deixava com meu esposo que morava no centro, que até então a gente ainda não morava junto. Sim. Deixava com meu esposo porque ainda estava muito cedo, não estava na hora de ele entrar na escolinha ainda, que eu coloquei meu filho logo cedo. É um outro desafio esse negócio da escolinha, né? Conseguir vaga e tal. E você se desapegar. Eu falei assim, bom, eu vou criar o meu filho até os 6 meses em casa, bonitinho. 7 meses ele entra na escola. Okay. Não me arrependo, tá, mães? Se você pode, você conhece uma escola, uma pessoa que você tenha confiança, coloca. Eu coloquei, meu filho tá vivo, tá maravilhoso, tá com uma educação linda. Então, assim, 4h30 da manhã, comecei, né, Lu? Meu dia, 4h30 da manhã, peguei ônibus, 30 minutos de ônibus, andando mais uns 15, deixei no meu esposo. Umas 6 horas deixei com ele. Deixava lá, me despedia e tal. Ia pra rodoviária de Campinas andando, da 24 de maio até a rodoviária de Campinas, não, até a rodoviária de Indaiatuba, que não é muito. Pegava o ônibus 6h20. Descia lá em Campinas 6h40. Você trabalhava em Campinas ainda? Trabalhava em Campinas. 6h40, quase 7 horas. Às vezes atrasava, então por isso que eu pegava antes. 7 horas. Só que tá muito cedo. Eu entro às 8 no serviço. Nossa. Eu ia da rodoviária de Campinas andando até o meu serviço, que era lá no centro. Tá bom. Eu ia fazer a minha caminhadinha. Pra mim era bom que eu fazia a minha caminhadinha. Fazia a caminhada, né? Eu trabalhava no 10º andar. Eu ia de elevador, eu ia de escada. Todo dia, subia e descia escada. Aí você pensa, acabou? Não, calma. Trabalhei e tudo, não sei o quê. Volta pra casa. Trabalhava até às 4h30. Chegava aqui em Indaiatuba, tinha que pegar meu filho na escola às 5h30 na creche. Pegava meu filho na creche às 5h30. Ônibus de novo, voltava pra casa. Dava tempo de eu fazer o quê? Trocar ele, dar uma comidinha, dar um beijinho, cuidar, amor, tal, não sei o quê. Pegava meu lanche que minha avó já deixava pronto. E a van da faculdade chegava na porta de casa. Já tava... Eu ia pra van da faculdade. Estudava em Salto. Que loucura. Chegava em casa à meia-noite. Então era Salto, Indaiatuba e Campinas, 3 cidades em um dia. Só. Então assim, da meia-noite às 4h30 da manhã. Isso eu convivi durante 3 anos. Foi fácil? Não foi fácil. E hoje eu tenho um filho com uma educação maravilhosa. Maravilhosa, né? Não fala palavrão. É uma criança que ama a família, ama os amigos, sabe dividir, sabe o que é bullying, sabe Sim. o que é homossexualidade, sabe o que é tudo que é de violência, porque eu sou uma mãe presente na vida dele. Sim, é isso que é importante. Eu sou uma mãe amiga, eu converso muito com ele. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande de falar do meu filho. Olha, e seus olhos brilham mesmo, é muito bacana. Não tem como. É uma coisa muito bacana a gente saber que nós podemos falar dos filhos, né? Como exemplo, eu também não posso reclamar. Eu digo assim, fui mesmo abençoada com isso, mas eu também sempre criei meus filhos para o mundo, né? Com essa visão de que é o mundo que está aí. Não adianta você querer criar o filho para você, né?
E eu tenho essa visão até hoje e falo para todas as mães, né? Quando vem lá, mas meu... Não, ele não é teu. Ele é do mundo, porque se você... Eu fico sempre imaginando assim, sabe? Eu vou sempre ao extremo. Se você morre hoje, o que vai ser da vida dele? Quem vai cuidar dele? Tá? Você porque tem que... não adianta você querer que ele... eu vou criar ele. Não. Então, é lógico, tem que dar o amor, dar atenção, ensinar o que você acredita que é certo ou errado, né? Da base, vamos dizer assim. Mas ele tem que saber como é que é o mundo lá fora. Você acredita que eu sempre falo isso pra ele? Eu falo assim, Gu, assim, eu sou bem aberta, né? Tudo. Te falei recentemente, eu adotei uma cachorrinha. É verdade, você linda, tinha comentado. Na terça-feira. Na quinta, ela entrou em mesa de cirurgia. Acabou tendo vários probleminhas de intestino lá, na casa anterior que ela teve. Então, eu sentei com ele assim e conversei assim. Ela saiu da mesa de cirurgia na quinta, ele dormiu do lado dela, tadinha. Porque ele nunca teve cachorro, sempre foi o sonho dele ter um cachorrinho. Então, na sexta-feira, eu falei assim, filho, vou ter uma conversa honesta com você, tá? Que ela tava bem mal, assim, sabe? Eu pensei que ela não ia resistir. Ela ainda tá em fase de recuperação. Falei, filho, chama Sansa. A Sansa passou por uma cirurgia muito séria. Sim. Ela é muito novinha, ela é como se fosse um bebezinho de colo, pra você poder entender. Então, assim, caso aconteça alguma coisa com a Sansa, eu quero que você entenda que ela passou o melhor dia da vida dela com você ontem. Com certeza. Brincou, correu, se divertiu e tal. Então, assim, não quero que você fique triste se amanhã ou depois... Papai do Céu, né? Que fala com ele. Papai do Céu levar a Sansa, acontecer alguma coisa. Ela passou o melhor momento com você. Então, não quero que você se sinta culpado. Eu quero que você agradeça, que você reze por ela e tudo isso, isso aqui. Ele olhou pra mim e falou assim, mãe, eu sei, mãe. Eu tô rezando pra ela. Pode deixar, eu tô tranquilo. Se tudo que tiver que acontecer, que seja como tem que ser. Tem que ser. Porque você eu já faz venho... o seu melhor, né? Você fez o seu melhor, né? Você não descuidou, né? Exatamente quando eu falo com ele da Sansa, eu falo de mim. Se um dia a mamãe e o papai não estiver aqui, acontecer alguma coisa, eu quero que você continue sendo essa pessoa boa que você é, que você continue seguindo o teu caminho, nunca vá pro caminho errado, você sabe o que é o certo e o que é o errado. Isso é importante. Isso é muito bom que você tenha essa abertura com os filhos, que você converse, que você conheça o filho que você tem. O meu eu conheço perfeitamente. Eu sei o dia que ele tá bem, que ele não tá, o dia que aconteceu alguma coisa. Só de olhar, né, do humor deles, a forma deles agirem, a gente já percebe, né? Sim. Que eu acho que falta. Eu não sei se você concorda, Pri, mas o que eu acredito que falta hoje é as mães, elas não querem abrir mão de nada, não abrem mão do negócio, não abrem mão, elas querem estar na frente de tudo, mas delegam a educação dos filhos, né? Delegam para uma escola, para alguém que, mas lá tem professor. Não, lá os professores não estão lá para dar educação para os seus filhos, né? Então, no meu ponto de vista, é onde que o erro, não é erro, vamos dizer assim... Falta essa atenção. Falta essa atenção, entendeu? Para os pais, porque eu falo, não existe o certo ou o errado, né? É igual aconteceu cada um tem uma forma de ver. Nas escolas recentemente. É. Eu sentei e falei com meu filho também sobre isso. Eu falei, filho, dentro da sua escola, não sei se as mães fazem isso também, mas fica um alerta para vocês fazerem isso com seus filhos, tá? Pega, conversa com teu filho, chama seu filho de canto, pergunta se existe algum coleguinha, algum amiguinho que leva algum objeto para a escola, se existe algum amiguinho que faz bullying com outras crianças, até com o seu próprio filho. Nisso, é às vezes ele sofre de ameaça. Já vi pessoas... na minha infância aconteceu muitas coisas disso. De sofrer ameaça. Eu infelizmente, Lu, eu era uma criança que até hoje como adulta, tá? Eu me meto muito em assuntos que eu vejo injustiça. Uhum. Então, assim, a Priscila na adolescência, na infância, se eu vi uma criança sofrendo bullying, eu ia na frente. Você defendia. Bate em mim, mas não bate nele. Quantas vezes eu fiz isso? Ixi, eu já apanhei muito. Eu já fiz isso muitas vezes. Então, assim, às vezes eu tô no mercado, eu vejo um pai agredindo verbalmente uma mulher. Isso aconteceu. Isso é horrível. Isso aconteceu. Horrível. Aconteceu no Dia das Mulheres. Eu estava num mercado de grande nome aqui em Indaiatuba. E nós estávamos na fila do caixa e eu vi um rapaz, tipo... Já vi ele entrando no mercado meio estressado e tal, que a gente coincidiu que estávamos entrando junto. E depois passou um tempo na fila, eu vejo ele xingando e falando um monte, e eu virei pra trás e ver o que estava acontecendo. E eu vi ele xingando desculpa as palavras, sua burra, sua isso, sua aquilo e tal. E eu virei e falei, gente, como pode estar acontecendo isso? Eu olhei pra trás pra entender o que era a situação. E depois que eu casei a ideia que ela é a esposa dele, aí o menino, uma criança no meio, ainda falando assim, não, pai, para... Não faz isso. Olha que eu horror. entendi que parece que ela estava do lado da fila e as pessoas passaram na frente porque ela só
encostou o carrinho pro lado, e aí ele pensou que as outras pessoas tinham passado na frente, aquela coisa toda, e tinha perdido a fila. Falei, gente, xingar os outros no Dia das Mulheres ainda, na frente do teu filho, por causa de uma fila... Não é o dia, né? Além de estar... Não seja onde seja, o respeito, né? Falta de respeito, quer dizer, qual é passando para esse filho o quê? Você entendeu? Qual é a informação? Porque a criança, imagem que ele vai ter? A criança leva isso para a vida. Porque você deve saber que existem uns períodos na vida da criança, né? Que até 7 anos é mãe, sim, depois é pai, depois que eles vão começar a tocar a vida deles. Então, quando os pais não têm esse entendimento, você pode ver que a maioria das crenças implantadas na criança é de até 7 anos, 5 anos. Por quê? Por agressão, por ouvir ou assistir brigas. Vai lembrar aquilo. Todas. Se você partir para uma sessão de crença, você pode ver que a maioria é nesse momento, assim, entendeu? Nessa idade. Nessa idade, nessa fase da vida deles. E isso fica aí para a mãe, né? Quer brigar, quer discutir, não consegue dialogar. Ok, é um direito seu e do seu esposo. Lembrando que é marido e mulher. Não levar isso para os filhos. E uma coisa bem importante que você acabou de falar, que você explica para os seus filhos, deixar claro, né? Porque não mistura papel de pai e mãe com papel de marido e mulher. Nunca. É a mesma coisa de uma separação, que a maioria usa filho, né? Para conseguir controlar a situação. Não, pera lá. Quem está se separando é o homem e a mulher, e não pai e mãe. Só que eles misturam de tal forma que começam a agressão. Você está falando, um dia eu estava num restaurante e eu não aguentei, né? Porque realmente é uma situação muito delicada. Eu tinha loja, ao lado da minha loja tinha um local onde eu almoçava e tinha lá uma mesa onde tinha a avó, a mãe e uma menininha, ela deveria ter uns 4 aninhos, e a avó dizendo assim para minha garota na época, ficou tão forte isso que ela dizia assim, você viu? Fala, não, se a pessoa for te agradar, que deveria ser a madrasta ali no caso, não permita que ela toque em você, não deixa ela fazer isso, ela não é tua mãe, ela não sei... Te juro, eu dei um passo para trás, eu só fiz assim para a senhora, né? Eu falei, meu Deus, sobre que a senhora está falando para essa criança? Ela me olhou tão seriamente, mas eu não esperei a resposta, tá? Eu só falei e segui, porque era muito triste de ouvir aquilo ali. Uma avó querendo, a mãe estava do lado, não abria a boca, né? Tipo assim, é uma mãe possessiva que quer defender a filha e está esquecendo que ali tem uma criança envolvida, né? E independente se teve uma separação, tem um outro elo. Com certeza. E agora trazendo isso para o nosso trabalho, é isso que paralisa muitas mulheres, tá? Elas têm um sonho, elas têm uma realidade, mas quando ela vai para o profissional, existe aquela situação do pessoal. Então, elas estão paradas, elas estão ali, entendeu? Bloqueadas, vamos dizer assim, no pessoal. Então, existe a frustração nessa caminhada, porque elas não conseguem seguir do jeito, porque elas estão sempre presas em algo que elas ouviram, sabe? Que elas viram. E elas têm o medo, né? Infelizmente, o medo. E você sabe que o medo da crítica, mulher, né? É muito maior, se você for fazer uma pesquisa, do que o medo da morte. Então, essa crença, que é o medo da crítica, por isso que muitas pessoas têm dificuldade em falar. Exatamente. Gravar vídeo, você faz isso, você deve saber a dificuldade. As primeiras vezes aqui é... Então, é isso que eu digo para você. Então, essa dificuldade, na verdade, está lá atrás. Esse bloqueio foi criado lá atrás. Então, quando elas chegam aqui, na verdade, não é que elas sabem, elas têm um conhecimento do que elas têm que fazer, do que elas vão fazer. Ninguém vem com um manualzinho, né? Só que, ao falar, elas ficam assim, mas, bom... e o que os outros vão pensar se eu falar errado, se eu não estiver bonita? Porque além de ter esse bloqueio, existe a comparação, tá? É o mesmo que eu chegar aqui, eu vou... Por exemplo, essa noite, eu fui dormir ontem, era 2 horas da manhã. É o meu normal. Eu tô cansada, o rostinho de cansada. Então, você imagina que eu vou falar assim pra você, olha, Pri, eu não vou não, porque não deu tempo pra fazer cabelo, maquiagem, blá, 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 blá. Não, essa é a Luzia, eu sou eu. Você entendeu? Então, o que acontece? Eu vim aqui, tô de coração aqui falando um pouquinho mais, levando isso para as mães, né? Cuidado, esse bloqueio não é seu. É alguém que implantou na tua cabeça. Então, não deixa que isso destrua seus sonhos. Exatamente. Então, se você está bloqueada, você não consegue falar, você tem medo de crítica, meu bem, esquece. Vai buscar ajuda, porque é importante. E não se compare com outra. Aquela que está lá fazendo sucesso, com não sei quantos 1000 seguidores, que estão lá rindo, você pode ter certeza que nos bastidores ela também sofre. Ou já sofreu um dia.
Exatamente. Ó, Lu, você falou uma coisa, eu já falei acho que uma vez aqui, mas eu falo novamente. A Priscila, eu tenho rosácea no rosto. Rosácea, ela é uma doença dermatológica de pele, tá? Ela não tem cura. Ela tem tratamentos que você faz Amenizando. que ameniza. Rosácea, ela arde, ela dói. Sério? Vem na pele assim como se fosse bolhas, estoura, como se fosse uma queimadura, tá? Eu estou hoje aqui com meu rosto cheio de rosácea. Aqui tá todo dolorido, nesse lado, acho que não dá pra vocês verem direito. Não, nem parece, na Aqui, verdade. eu ainda falei assim, eu vou fazer o programa sem maquiagem nenhuma, porque é a minha realidade. A Priscila ontem foi dormir tarde, a Priscila ontem tava fazendo apresentação para um cliente. A Priscila hoje de manhã estava numa cliente. A Priscila hoje está aqui no MEI. Então, assim, o que eu estava falando, que eu estava conversando até com a Tainá, que trabalha com a gente, passei um final de semana muito turbulento. Fiz um evento em Itatiba, fora daqui, fiquei mais de 14 horas de pé. Eu tenho um problema no meu tornozelo, que eu não posso ficar de pé. A cachorrinha estava em cirurgia. Eu não imaginava como que estava a cabeça do meu filho por causa da cachorra em cirurgia. E eu tendo que atender os clientes e fazer aquela coisa, e postagem de cliente, ir lá no evento, e meu rosto atacou lá, meu rosto estourou uma bolha lá na hora. Depende do momento da estresse, ele aumenta. Ele aumenta. Ele é muito hormonal, ele é bem hormonal. Então, assim, essa semana... foi desafiadora. Foi a semana... Eu tô viva ainda, gente, tô de pé. Foi desafiadora. Então, eu falo assim, a mãe empreendedora... desafiadora, mas, tudo isso, então, né? Mas isso são escolhas, né? Eu falo para você escolheu ter essa vida. Numa certa forma, você sabe, de repente, algumas das coisas, você podia colocar o pé no breque e falar, não vou fazer isso, tá? Mas se você fez a escolha, nós temos que entender qual é a melhor forma de fazer essa escolha e como fazer a prática, com né? Com as pausas também, né? Com as pausas. Então, eu acredito que eu também trabalho bastante. Eu amo o que eu faço. Tá? Amo, tanto que eu falei ontem à tarde que eu formei a turma de amanhã. Que legal. Até aí eu não tinha, porque era o meu papel, como a Cíntia fez o dela, eu fiz o meu. Mas te juro, eu fiquei assim, eu cheguei, liguei pra Cíntia, falei, Cíntia, a turma tá formada. Em 2 horas eu tive que fechar a lista, porque não tinha mais, nós fazemos só com X de pessoa, quando é a rodada, né? Eu liguei e falei, Cíntia, a turma tá fechada, agora é com você. Então, isso é uma vitória, sabe? Olha eu isso. vibro e eu tenho muito o costume de comemorar. E eu ensino muito minhas clientes nisso. Realizou uma coisa, comemora. E eu adoro o vinho. Exatamente. Então eu vou comemorar mesmo. Eu chamo meu esposo, a gente brinda, a gente brinca. Tava só eu e ele em casa, né? A gente brincou, falamos, conversamos. Aí nós fomos, depois eu ainda fui fazer um treinamento. Aí eu acabei terminando tarde, né? E com o meu bebê de 4 patas também do lado, né? Que é o nosso xodó agora. É o nosso xodó, que hoje está fazendo 15 anos, por sinal. Isso. Olha aí que lindo, né? Então... O que acontece? Acontece que nós temos que ter a consciência, o bom senso, qual é a hora que o seu corpo está pedindo para parar. Porque ele pede. Se você não obedecer, não dar essa pausa, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer você parar de algum jeito. Ou você para porque você fala, eu vou parar, ou teu corpo faz você parar. Automaticamente. Ou por doença, ou algo acontece, existe, mas na verdade é nossa mente gritando para parar. Como nós não queremos ver, ela vai dar um jeito de parar você. Na segunda-feira, eu tirei a segunda para mim. Tanto que eu até coloquei para meus clientes, para todo mundo, falei, ó, segunda-feira estou off. Ótimo. Não é porque teve feriado na sexta que as pessoas pensam, a Priscila tá curtindo. Gente, segunda-feira eu estou off. E se for? Entendeu? Não respondi ninguém. Nossa, foi uma maravilha. Eu muitas vezes eu não fiz isso. Eu fiz isso assim, eu não respondi ninguém. Aí na terça, sentei e conversei com meu esposo. Falei, olha, vamos dividir cargas, que graças a Deus agora a gente tá com a nossa agência toda formada bonitinha. Ele faz parte da sua agência Ele também. faz parte, já há 10 anos estamos com ela, ele faz parte assim. Então assim, ó, dividimos cargos, cada um vai fazer isso, aquilo. Melhor Priscila coisa. vai fazer isso, Tainá vai fazer isso, Lauren vai fazer... E a nossa agência é 99% mulher, só tem eles de homem. Então ele tem que aguentar todas as TPMs ali dentro. Então assim, eu dividi essa carga, sabe? E aí eu peguei e falei, tanto o rosto com a rosácea e tudo, eu falei, vou lá na dermatologista que eu tenho que passar, vou cuidar de mim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu já determinei tudo que eu tenho que fazer nessa semana. Ontem, sentada bonitinha, eu peguei e fiz a nossa agenda. Vai ter aniversário da agência? Já coloquei. Reservem essa data, vamos comemorar. Perfeito, é isso. Vai ter reunião que a gente vai fazer de apresentação assim. Reservem essa data, vamos comemorar.
Então, eu já coloquei num cronograma datas para comemoração. E Hoje é aniversário da... parceiros, né? Hoje é aniversário da Tainá. Tainá, Tainá, parabéns. Feliz aniversário, Tainá, 30 aninhos, tá? Olha que Casinha delícia. dos 30. Cheguei e fiz assim... Nós estávamos no cliente de manhã. Coloquei assim no celular pro rapaz ver, né? Tem bolo de aniversário, alguma coisa? Ela nem esperava. E aí ele pegou e veio com um petit gâteau, um bolinho, uma coisa assim. Tentou acender a velhinha umas 10 vezes, mas acendeu. Então, assim, eu já cheguei e contei parabéns junto com a minha cliente, com ela que conhece ali. É uma valorização. Com certeza, é um reconhecimento. Eu reconheço as pessoas que são isso meu é braço bacana. direito e esquerdo, que estão ali comigo, sabe? Eu tenho uma moça que trabalha com a gente que mora no Rio Grande do Sul. Aniversário dela, mandei uma cesta. Eu gosto de estar em conjunto com as pessoas que me faz bem. Essa conexão faz toda a diferença, né? A gente sabe disso, que lembrar do outro. Quem é que não quer ser lembrado? Quem é que não quer ser abraçado quando é possível, né? Então, eu acho muito válido isso que você faz. Eu acho que isso como dizer assim, você é importante para mim. Não só para o meu trabalho, né? Mas como pessoa. Tem muita gente que não valoriza esse lado pessoa, né? E eu acho isso muito bom. Eu também gosto demais, né? Não é porque você falou isso, mas dentro da minha casa, né? Dentro da secretária do lar também existe esse carinho, tudo. Por quê, gente? É uma equipe. Não é porque é doméstico, não é porque é isso, aquilo. Tudo é uma equipe. E para funcionar, essa equipe tem que estar funcionando. Cada um no seu papel, para que nós possamos levar o melhor resultado para fora. Né? E eu falo isso não só para você, como nos meus filhos mesmo. Quando eles vêm reclamando, eu falo, opa, pera um pouquinho, aonde é que está o erro? Onde errou? Né? Mas mãe, não é... Filho, existe algo, eu sempre falo assim, se você é um bom líder, você vai ter bons funcionários. E isso pega eles, né, quando eu falo, ele fala assim, porque você não conhece minha equipe. Eu falei assim, eu tenho certeza que eu não preciso conhecer a sua equipe. E você, como um bom líder, você vai resolver isso sem ter que ficar sendo estressado, né? Aí é bacana, porque você vai ter esse diálogo. Em casa também eu faço questão, por exemplo, na hora do almoço, estarmos juntos. O de Campinas não está sempre, mas sempre que é possível ele está conosco. Porque é o único horário que a gente troca ideia, a gente conversa sobre negócio, conversamos sobre nós, sobre projetos e assim por diante, né? Então, existe essa conexão, eu acho muito válida, muito bacana. E sempre fiz questão, né? O jantar não. O jantar é livre para você, para onde você quiser. Hoje eles são 2 homens, não dá para ficar ali na mamãe, né? E nem quero. Mas o almoço, engraçado, nós temos esse hábito até hoje. É difícil a gente só se eles forem viajar, senão a gente almoça todos juntos. Olha que bom. E é uma coisa que eu trago, né? Enfim, o que a gente pode levar para essas mulheres empreendedoras que nós trabalhamos, tá? Organize sua agenda. Tenha sua mentalidade. Sua mentalidade, sabe? Dentro do projeto, eu falo sempre para elas, um dia da semana, ou pelo menos meio período, tire lá para você como se você fosse sua cliente. Então, se você tem um horário marcado, porque a maioria fica naquele desespero, eu não posso perder minha cliente. Você não vai perder uma cliente. Você não precisa falar para sua cliente, olha, eu não vou te atender aqui porque eu vou fazer uma massagem. Aí eu não vou atender porque... Não, eu tenho clientes, porque se você liga para o seu médico e ele fala para você que não tem agenda, ele não vai falar para você por que ele não tem agenda. É isso que precisa... Só vai falar, não tem agenda, pronto. Mas elas falarem não, elas sentem culpadas por isso. Você sabia que o meu problema maior, Lu, era esse? Agora, não falar não? Falar não. Eu Nossa, não consigo. Isso assim, é uma sobrecarga. Eu sou uma pessoa assim, não sei, é de mim. Eu acho que eu sou muito humilde demais. Eu sou muito humilde demais. Então, assim, eu não conseguia falar não. Hoje... Algumas coisas, tá? Eu ainda tô no processo. Ainda tá meio difícil, mas vai chegar processo, lá. Vou chegar lá. Mas eu tô conseguindo não é necessário. Falar não, você sabia? Não é não como ofensa, ofender o outro, não é isso. Mas, olha lá, se você liga para a Luzia e eu falo para você, eu só tenho agenda, por exemplo, na quarta-feira, você concorda comigo? Que geralmente, por coincidência ou não, a quarta-feira eu faço uma live de manhã, né? Eu tenho uma live que justamente o tema é história de mulheres que inspiram. Inclusive, vou colocá-la na lista, se você me permite. Claro, vou combinar. História de mulheres que inspiram. Por que você faz isso? É uma forma de provocar a mulher a falar. A maioria vai ali para falar pela primeira vez que faz uma live. Hoje eu fiz com a Beth é do Japão. Olha que legal. Tá, eu fiz até às 10, por causa do horário dela. Tá lá, gravada, é linda, você entendeu? E ela estava contando justamente como é que começou comigo aqui no Brasil. A gente riu muito e emocionei muito também. Então, isso, gente, é importante ter o seu momento. Então, na semana, uma coisa que eu não abro mão e eu falo para ela, se você é inteligente, você também vai fazer isso, tá? Não abrir mão do seu momento, você com você, para uma massagem, para algo que você gosta, nem que for para sentar lá e não fazer nada.
tá? Um momento com o seu companheiro, se você for casada. Alimentar isso, gente, é no jantar. Quando eu falo com o companheiro, não é companheiro e filhos e família, tá? Família é outra coisa. Nós estamos falando aqui você e ele, tá? E, mas esta eu levo na gozação. Eu falei, não importa, não é porque tem que ter sexo envolvido, né? É aquele troca de ideia, muito, ajuda. Isso, é. Eu, por exemplo, eu vou assistir um filme, tá? Então, são coisas que a gente gosta de fazer juntos, que eu não abro mão. E vai ter um momento família, que é o que eu falei para você, que é com os filhos e assim por diante. Então, quando a gente sabe dividir, é impressionante, porque eu falo, no dia, tem 24 horas para mim, para a Pri, para Tá, para todo mundo. Por que para umas dá tempo fazer tudo e para outras não? E para gente não. Entendeu? Por que as mulheres... eu não tenho... Se tem uma coisa que eu odeio, é quando eu falo para uma pessoa alguma coisa, eu não tenho tempo. Você pensa que eu tenho tempo para essas coisas? Eu falo, é azar seu. Eu faço o meu tempo. Sabe o que eu falo pro meu filho? De vez em quando nós moramos num condomínio que aí tem... É uma casinha, assim, muito... Sim. É um condomínio muito bacana, que é muito familiar, assim, sabe? Aí tem um container lá dentro do condomínio e tem uma área de lazer. Aí, às vezes eu e meu esposo, a gente desce até lá, pega um salgadinho, um docinho, alguma coisa, e desce ali na área da piscina, na área de lazer e fica ali. Aí a gente volta, assim, comendo, às vezes, e já acabou. Só com a embalagem. Aí ele falou assim, nossa, vocês nem trouxeram pra mim... Porque quando a gente foi sair, eu chamei ele pra ir. Vamos, Gu, ele vamos. Não quis, né? Mãe, não quero, eu quero ficar em casa. A mãe, não quero. Falei, tá bom. Olha só o que você tá falando. Tá bom. A gente foi, comeu, veio. Quando a gente voltou com as embalagens, né? Ele escolheu. Vocês nem trouxeram pra mim? Aí a gente colocou a palavra oportunidades, né? Você perdeu, são oportunidades. Então, ele já sabe. Quando a gente fala oportunidades, é o que ele perdeu ali. Exato. Então, assim, é bem esse lado, igual você falou. Hoje, agora que eu tô conseguindo parar e realmente me reorganizar com isso, Sim. sabe? Porque eu não tinha tempo. Então, assim, a Priscila já na casinha dos 30, com um filho de 10 anos, uma cachorrinha recente agora. Então, agora que eu tô conseguindo me reorganizar. Bacana. Eu falei assim pro meu esposo que eu quero tirar um dia na semana... Sem ser sábado e domingo. Porque sábado e domingo você não descansa, querendo ou não. Sábado e domingo eu me dedico, assim, a casa, lazer e tal, não sei o quê. Mas eu quero tirar um dia pra mim. Mas, Pri, quando você tem uma agenda organizada, é você que consegue, escolhe o seu dia. Você que escolhe o seu dia, exatamente. Eu falo sempre isso, porque eu acho que esse negócio de sábado, domingo, feriado... Não existe. É CLT. Para quem trabalha no CLT, sim. Eles têm que aproveitar esses momentos, porque eles nos outros dias tem. Eu fui CLT quando eu trabalhava no metrô, e eu entrava às 7h30 da manhã e tinha que marcar ponto, às 7h30 da manhã. Então, eu saía do Brooklyn, eu ia trabalhar no Jabaquara, tinha que estar lá às 7h30, você entendeu? Eu tinha filho pequeno, mas eu nunca saí da minha casa sem antes dar a primeira mamadeira pro meu filho. Tá? Aquela atenção pro seu Eu dava filho. mamadeira, trocava fraldinha, tal, deixava ele ali, meu marido ficava um pouco mais. Ele tinha babá, graças a Deus eu tinha chance de pagar uma babá para ele. Mas a babá só assumia mesmo o posto dela só mais tarde. Entendeu? Antes de eu chegar, estava pronto. E era eu que dava o banho na chegada. Isso. Então, o último banho dele, eu fazia questão de dar. Então, é um combinado entre a gente, você entendeu? Então, e eu não tinha essa frescura, não. Na hora da comida, eu fazia questão que meus filhos se lambuzassem mesmo, tá, gente? Era lá e sem aquela frescura morrer, mas ela fotografava, assim, né? Era muito engraçado, porque ele botava a mãozinha e fazia assim. E não tinha celular com todas essas tecnologias, essas agora, coisas de hoje, você entendeu? Então, era máquina fotográfica mesmo, viu, gente? Eu tenho lá as fotografias que a gente dá muita risada, né? Eles virando, ele todo sujo, o chão, porque existia aqueles cadeirões que a gente sentava eles, né? Então, isso era a regra da minha casa, tá? Porque era a coordenação dele, era a forma dele levar. Sim. Então, ela acompanhava, e eu fazia certas coisas, deixava tudo prontinha, congelada já, as mamadeiras que eu tinha. Então, tudo isso eu tinha, e eu trabalhava. E eu atendia lá, gente, eu trabalhava, tinha 5 engenheiros na equipe, e eu era e tinha um detalhe, datilógrafa. Não era computador, que você errava e voltava atrás, não. Depois que entrou a elétrica, né? Tudo. Da IBM lá, e depois que veio o computador. Então, gente, são coisas que hoje parece que quanto mais facilidade se tem,
Mas as mulheres dizem que não tem tempo. Hoje em dia você tem... Meu esposo mostrando pra mim, nossa, tem máquina que lava e seca, você não precisa mais estender. Tudo. Tem robozinho que varre a casa. Máquina de lavar louça e assim tem por tudo. diante, né? Então eu falo assim, eu particularmente ainda sou a que faz tudo, tá? Mas assim, querendo ou não, você tem várias oportunidades, igual você falou, você tem tempo, você tem que dividir, você tem que organizar a agenda. Acho que o que você falou é extremamente válido pra mãe, pra empreendedora, pra dona de casa, pra todos. E pra homens também, entendeu? Dividir essa carga. Entender que uma vassoura não morde. Ah, não morde, não. A bucha da louça não corrói a unha. Pri, eu acho que tudo é uma questão de você sentar e dialogar e conversar. Que você acabou de falar. Profissionalmente, você não colocou tudo no papel e disse, ó, eu faço isso, você faz aquilo. Em casa é o mesmo. Ah, mas meu marido... Não, pera um pouquinho. Calma. Sabe, é uma questão de conversar. Ele não foi educado para isso, não é culpa dele. Você entendeu? Eu falo sempre, eu me lembro, eu não sei nosso tempo, mas eu me lembro que quando eu pedi primeiro, meu marido era um empresário. E quando ele chegou na minha casa, eu me esqueço que minha sogra foi lá logo no início, eu pedi para meu marido me ajudar a colocar a mesa, porque eu não tinha funcionária no final de semana. É uma coisa que eu sempre abri mão, tá? Eu sempre tive pessoas trabalhando para mim, de segunda a sexta, às vezes no sábado, quando eu tinha algum compromisso. Mas era bem combinado. Então, até hoje, as minhas secretárias, final de semana, é livre. Por quê? É o momento delas, elas têm filhos. Claro. Então, eu faço questão disso, você entendeu? Então, quando eu cheguei e pedi para ele colocar a mesa, tipo, amor, põe a mesa para mim, a minha sogra falou, como assim? Ele é um diretor, vai colocar uma mesa? Eu virei, aquilo achei estranho, porque eu falei para ele assim, tá, mas ele é um diretor lá, aqui ele é meu marido. Então, ele vai colocar a mesa assim. E ele foi colocar a mesa, você entendeu? Porque eu vi do meu pai, eu fui criada com um pai que ele era o braço direito da minha mãe. Olha. Eu sempre vi meu pai ajudando minha mãe em tudo, você entendeu? E eu fico assim, falei, quem ensinou ele? Ele não teve pai, ele só teve mãe. Mas sempre foi o braço direito dela. E nós somos em 9 irmãos. Então, para você ver que nunca houve aquele assim, e eu nunca vi, olha, dos 65 anos que meus pais viveram juntos, eu nunca vi meus pais brigarem. Olha, isso é igual eu falo pra você assim, o que aconteceu comigo há um tempo atrás? Você falou de uma coisa sobre educação em casa. Sim, começa em casa. Se você não tem educação em casa, vai pegar da rua, exemplos de rua, entendeu? Então, assim, o que você falou sobre a educação, sobre julgamentos também, antigamente era uma época. Hoje a gente já tem tecnologia, já tem toda outra coisa por trás. Nós temos tudo fácil, Tudo fácil. Você falou sobre o seu esposo, né? O meu sogro, ele vem da mesma época, um exemplo, que quando eu falei pro meu esposo, falei para ele me dar essa ajuda em casa também, eu ouvi do meu sogro falando assim, ele é homem. Eu olhei assim, tá, mas ele tem mão? Qual é o problema? Aí ele falou assim, não, eu vou ajudar ela. Ela é minha esposa, eu vou ajudar ela. Opa. Porque ele falou, não, na minha época, o homem não fazia isso. Na minha época, não é coisa de homem fazer a mulher. Então, tem aquele pré-julgamento também, que a mulher é a dona de casa, que ela tem que cuidar do filho, do marido, do esposo. O esposo tem que trazer, o marido, né, tem que trazer o dinheiro para dentro de casa. E você só... que foi essa criação, né? O homem que trazia, era o provedor. Era o provedor. E a mulher, não. Eu concordo que há um tempo atrás isso era regra, mas hoje não, né? Então, as coisas mudaram para tudo. Então, nós também temos que mudar essa mentalidade. Da mesma forma que a mulher não trabalhava, hoje ela trabalha, o homem também vai ter que entender, a não ser que ele realmente tenha condições de dar tudo para a mulher para ela ficar em casa. Aí ela tem a opção de trabalhar ou não. Não é verdade? Então, o que eu deixaria para as mulheres que têm querendo empreender, que têm um sonho, antes de qualquer coisa, tá? Não tenham vergonha de pedir ajuda. Não tenham vergonha de pôr no papel, de fazer um planejamento, ver o que tem exatamente, ter essa clareza do que elas querem. Porque a maioria faz porque a outra está fazendo, ou porque a amiga está fazendo. Isso é coisa de adolescência. Eu falo assim, isso é a criança lá dentro gritando, a criança mimada, né? Porque o adulto, que é na hora de tomar as decisões, tem que o adulto tomar a decisão e não a criança. E você tem que se descobrir também ali dentro. Sim, o que eu quero de fato para mim. Por isso que eu amo o que eu faço, porque essa virada de chave das pessoas terem essa clareza, de não ter medo de pedir ajuda. E lembrando, mulheres, é uma coisa que eu falo sempre, mulher e homem, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você anda e convive. E não adianta você querer. Você quer ser rico? Anda com rico.
Ah, mas não, se você quiser ser rico andando com pobre, dificilmente você vai fazer alguma coisa. Porque tudo que você fizer, os outros vão falar assim, nossa, você está esbanjando, nossa, você não sei o quê. Quer dizer, você vai se sentir o quê? Culpado em ter um bom carro, culpado em ter uma boa roupa, um bom sapato, né? Não, você acredita que o cachorro que a gente ganhou de doação é o Husky, né? Aham, é Husky lindo, por sinal. É um cachorro de raça. Eu tive um husky não de é olho barato. azul. Ele tem olho azul e castanho. É uma Sério? gracinha. Ai, o meu era lindo também. Husky é um cachorro de raça. Não que eu vou desmerecer as outras raças de cachorro. Até um vira-lata eu já tive. Mas assim, pra quem conhece raça, ele é caro. É um cachorro que tem pedigree. E a maioria deles são criados. Então, você não tem numa casa de doação um husky. Então, não é assim. Então, o que acontece? Quando eu falei que eu tinha um husky... Nossa, você deve ter pagado uns 3 mil reais, né? Nossa, mas esse cachorro vai... Né? Aí eu peguei e fiquei pensando, caramba. Aí eu falei assim, não, foi doação. Ah, mentira, onde já foi doação? Esse cachorro é comprado, que não sei. Então, assim, eu fiquei pensando, as pessoas estão me julgando porque eu peguei um cachorro, que pode ser de raça ou não. E se amanhã ou depois eu trocar de carro? E se depois eu ir numa loja de marca? Aí que eu falo pra você, quando essas pessoas apontam dedos pra você, é porque a mentalidade delas é uma mentalidade muito pequenas ainda. Então, você não pode, quando você convive com o mundo desse mundo, e lembrando, né, que a gente fala mente pequena, não é quer dizer que se a gente são pessoas que nós amamos. A maioria das mentes pequenas que nos impede de crescimento são quem a gente mais ama. São pais, são mãe. Por quê? Porque se nós crescermos, vão sair de pertinho deles. Então, eles vão boicotando, né? Vão aparando nossas asas. Então, a pergunta, por isso que eu falo, até que ponto você está disposta a abrir mão de algo para ter outra coisa? Então, para você crescer, você vai ter que abrir mão, sim, de alguma coisa. Tanto que dentro dos 10 semanas, eu tenho o dia do desapego que eu faço, assim, entendeu? Por quê? Porque é para você desapegar de algo valioso. E para as mulheres que vivem aí reclamando da TPM, que eu falo assim, ao invés de você quebrar a cabeça do marido ou as coisas de casa, TPM reverte isso. Eu brinco até com elas, tempo para mim. Então, se você é uma pessoa organizada, você tem já os dias mais ou menos que você vai entrar na TPM, tá? Então, prepara aquele dia, uma agenda, uma massagem, uma caminhada naquilo que você gosta de fazer, uma boa leitura, um bom filme. Ao invés de partir para briga, recolhe. Não sabe o que eu faço? Vai para dentro de você, eu falo assim pro meu entendeu? marido. Falo, amor, ó, tô te avisando. Tô entrando na semana de TPM. Uhul! Ele comemora. Ele adora, porque ele fala, nossa, ela fica... Que a gente tenta controlar nosso hormônio, mas acontece. Acontece. Aí ele fala, nossa, eu adoro quando você entra nessa fase, porque ele fica me provocando. Entendi. Só que a gente é tão amigo, é tão de boa. Então, assim, quando eu falo pra ele, olha, não começa, tá? Tô de TPM. Oba! Ele faz assim. Mas é uma brincadeira nossa, entendeu? Aprende a levar as coisas na brincadeira. brincadeira. Aprende a levar as coisas com leveza, né? Exatamente. Então, é isso que a maioria das mulheres tem que entender. Tá? Você trabalha com empresárias, eu trabalho com empresárias, com empreendedoras. O que elas precisam entender? Que para você empreender, você também precisa entender que tem que viver. Exatamente. Tá? Não adianta você querer partir só para isso daqui. Então, empreender, você também tem que viver. Então, quando você entende que viver, se divertir, empreender com diversão, com leveza. Mas, Lu, é que você não sabe. Ok, então para analisar o que está errado. Eu sei que entendi. Eu tive comércio, gente. Você pensa que eu sorria todos os dias, ficava feliz da vida? Mas que é fácil levantar e tá aí, tá? Eu chegava na loja, muitas vezes, 6 e pouco da manhã, para dar conta. E vai saber a hora que saía. Eu saía às vezes meia-noite. Sabe por quê? Porque eu fazia um enxoval de noivas na época. Como eu tinha confecção, eu tinha um enxoval de noivas. As noivas só iam para a loja depois que saía do trabalho delas. Então, elas chegavam na loja, eu ficava aberta até às 19. Nossa. Aí que chegavam as noivas, você entendeu? Aí minhas funcionárias iam embora, com direitos, né? E eu ficava ali atendendo. Até uma noiva decidir o enxoval que elas iam levar, eu já tinha as dicas, tinha os kits, já tinha tudo preparado, né? Mas tem umas que decidem rápidos, outras não. E tudo bem também. Era a minha escolha, tá? Então, o que eu posso dizer para elas? Meninas, vocês têm tudo para crescer. Vocês é que estão colocando dificuldade por algum motivo. É entender o que vocês querem com isso, tá? Porque toda dor nossa tem um porquê. E tem até a cura, o tratamento.
o andamento, né? Tudo tem, essa é uma questão de se permitir. E muitas, aliás, a ser vítima é um ganho também que tem, você sabe disso, né? Os mimimis, gente, se você for ver, tem ganhos atrás disso, tá? Ou é para chamar atenção, ou por ser acolhida, ou por alguém ter um olhar diferente para ela. Você me lembrou entendeu? agora que meu marido, ele faz assim, dessa parte da nossa criação do meu filho, ele fazia assim com meu filho. Meu filho chorava, eu nunca fui aquela mãe de passar a mão na cabecinha, só se realmente era alguma coisa. Quando eu via que era mãe e tal, essas coisas, meu marido falava, chora mais alto, tá chorando pouco. Mas isso era uma brincadeira, não é que a gente tá maltratando a criança, não, a gente sabia que era mimo. Sim. Chora mais alto, tá chorando pouco. Ah, vocês não estão nem... chora mais alto. Então a gente brincava, assim, sabe? Hoje, a criança que eu tenho é maravilhosa, não faz uma birra, não faz uma mima, nada, não. Ele entende tudo certinho, ele entende a educação financeira dele, ele faz aniversário em junho, janeiro, ele guarda dinheirinho no cofrinho dele. Pra junho, ele compra o presente de aniversário dele ou a festinha dele. De junho a dezembro é Natal. É o presente de Natal dele. De Natal. Então, assim, isso é uma coisa que a gente faz em casa. Posso ir no amiguinho brincar? Tem lição? Posso olhar? A responsabilidade primeiro, né? Se aí não tiver, Diversão. ok, pode ir. Então, assim, sempre tem essa organização de família em casa, esposo, marido. E a minha ainda tô... Em breve tô tentando. Você sabe, eu quando meu filho tinha... Logo mudei na chácara, é lógico, eu sabia, ou depois a gente sabe que era uma revolta dele, porque ele deixou os amiguinhos em São Paulo, por mais, né, tinha as novas amizades e tal. E eu me lembro que uma vez ele chegou em mim e falou assim, mãe, eu odeio você. Eu preferia morar debaixo de uma ponte do que morar com você. Eu olhei assim e falei, sério, filho? Nossa, por que você não falou antes pra mamãe? Vamos resolver isso agora. Pode ficar sossegado. Fui no quarto dele, não esqueço nunca. Preparei a malinha dele. Eu passei por tá? isso. E cheguei no caseiro. E cheguei e falei, fulano, o Rodrigo prefere morar debaixo da ponte. Então, você pode pegar aqui, eu empresto o meu carro. Você pode levar ele em qualquer ponte que tiver aí. Porque qualquer uma, né? E leva ele. O caseiro regalava o olho assim pra mim, né? E eu falei, você pode levá-lo tranquilo. Não vou nem tomar conhecimento onde você vai deixar. Não me fale onde você vai deixá-lo, tá bom? Deixei a mala assim, né? E é claro que eu já tinha falado com a menina, que é a esposa dele antes, né? E ele falou assim, pode deixar, dona Luzia, só tem certeza que é para fazer isso? Eu falei, pode fazer, tranquilo. Fechei a porta e entrei, né? E fui pro meu quarto. E é claro, eles levaram para casa dele ali dentro, porque eles moravam dentro da chácara também, né? Levou para lá. Aí quando foi 8 horas da noite, aí vem ele assim, dona Luzia, ele tá perguntando se pode voltar, né? Aí eu falei, claro que pode, né? Aí ele veio pra dentro, quietinho, foi pro quarto. Mas eu não falei, tá vendo? Não, fica quietinho. Pergunta se alguma vez mais Nunca mais. E eu fiz isso, você acredita que eu fiz isso com meu pai? E eu passei por essa mesma situação. Foi muito divertido. Eu saí de São Paulo e vim morar pra Indaiatuba. E eu virei pra ele e falei assim... porque lá em São Paulo eu fazia vários esportes, várias coisas. Depois eu fiz aqui em Indaiatuba, né? Mas era diferente, Era diferente. Eu peguei e falei assim, nossa, você acabou com as minhas amizades. Você acabou com tudo que eu tinha lá. Eu não gosto mais de vocês. Eu não vou amar essa casa. Eu odeio tudo aqui em casa. Eu odeio vocês. Que é natural, né? Ah, é? Você prefere fazer o quê, então? Eu prefiro morar na rua. Eu fiz igualzinho. Ele pegou, sabe o que ele fez? Ele pegou uma trouxinha, um paninho, colocou uma sopinha ali, cabinho de vassoura. Colocou no cabinho de vassoura, meu pai me entregou e falou, toma. Abriu o portão, me empurrou, falou, tchau. Não vou nem te entregar nada pra você comer, não, que é pra você procurar alguma coisa aí na rua. Sabe o que eu fiz? Eu andei até a esquina e voltei. Nunca mais falei nada pros meus pais. Lógico, então... mas é que eu falo, tudo você tem que vivenciar. Você quer um sonho, tem um sonho, vivencie. Ah, Luzia, não deu certo. Ok, mas o que eu aprendi com isso? Então, são coisas que você vai aprendendo para crescer. Sim. Né? Mas é isso. E eu amo o que eu faço por causa disso. É mostrando para as mulheres, né, na parte de empreendedorismo, você tem sim que empreender, realizar sonho, trabalhar, mas não pode ser pesado. Se for pesado, tem alguma coisa que você está fazendo que não é teu. Você está carregando coisas que a carga é maior do que você deve carregar. Então, o que é que tem que tirar? Vai deixando, vai desapegando disso, né? A balança vai pender. Vai pender, exatamente. Então, essa é a parte que eu faço das mulheres, né? Que eu gosto muito. O porquê que eu fui para elas foi em função desse meu trabalho com as mulheres lá. Eu ouvia muito dos homens que as mulheres... que eles iam lá, eles compravam os lingeries lindas, elas iam trocar. Essa história toda que era triste, né? De se ver, de presenciar, a mulher não se valorizando, né? E depois, em cima disso, eu fui criando com a formação, eu falei, eu preciso de algo mais, eu queria. Então, eu foquei no público, então, meu público é o feminino, tá?
A maioria das mulheres é de 30 anos até 65, já teve algumas com mais, até 70, mas geralmente é isso que elas acabam buscando em mim, esse apoio, tá? E é o meu trabalho de hoje, tá? Hoje eu tenho 61 anos, eu poderia estar em casa, tranquila, graças a Deus, meu marido me proporciona essa minha vida de tranquilidade, mas eu amo o que eu faço. Tá? E é um orgulho imenso. Fico muito feliz com isso. Você falar, exemplo, eu tenho 61 anos de idade eu estou na ativa e eu estou ajudando outras mulheres. Porque isso é uma ajuda. Aquela que se permite vai longe, mas tem umas que não querem, então eu respeito também, tá? Eu ajudo quem quer ser ajudado. Não quer ser ajudado, meu bem, tranquila. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Porque você pode ver, nós acabamos de falar, no início nós tínhamos falado sobre o conhecimento de vários grupos, certo? Mas tem umas que vai no meu julga, vai no seu julga, vai no outro julga, porque na verdade elas não entendem que o problema está nela, não é no nosso trabalho. Ela nunca vai se adaptar a um grupo enquanto ela não entender qual é o que ela está passando. Exato. Né? Então, quando alguém chega no meu grupo julgando o outro, eu só falo assim, mas o que você pegou de bom lá? O que você aprendeu de bom lá? Alguma coisa tinha que ter. Mas nem que seja o café. Não é possível que só você saiu e as outras 20 continuaram, entendeu? Eu falo isso. Mas nem que for o café, tava gostoso lá, fala a verdade, né? Aí elas ficam sem graça, porque não tem argumento. Porque é impossível você ir no encontro onde tem várias mulheres e não aprender nada, gente. Eu acho impossível. E fora a troca de network, o conhecimento e o bate-papo, a distração, então, entendeu? Não importa qual é o formato que você está, entendeu? Então, o que eu aconselho quando vocês vão num encontro desses, ao invés de vocês ir lá para reparar, para julgar, vocês dizem, o que é que eu vou levar daqui? O que é que eu tenho para aprender, né? Porque você pode ter certeza, se você estiver aberta, você vai aprender muito. Muito. E como a Gi falou, a Pri falou, muitos network vai surgir. E esses network é muito importante. Só que às vezes as pessoas não valorizam, né? Vão lá para bater papo, para comer, blá, 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 e não dão valor. Não entende o porquê que nós fazemos isso. O porquê que nós dedicamos o nosso tempo em ajudá-la, né? Para fazer o diferencial. Então, é isso que eu acredito que é muito importante, essa conscientização nas mulheres. Olha, Lu, eu gostei muito de bater esse papo, de conhecer um pouco mais sobre você, sobre essa história, sobre esse especial que a gente está tendo aqui, porque vai ser uma semana bem intensa, a gente vai ter uma semana bem bacana. Sim, e bacana. Toda essa conversa que a gente teve hoje, vou pegar principalmente cortes importantes, porque teremos a Semana do Dia das Mulheres. Olha. Que eu acho extremamente importante vocês assistirem esses cortes e assistirem toda a esse bate-papo que nós tivemos aqui nesse podcast. Que você, mãe, você é empreendedora, você que está do outro lado, e você ainda está passando por este processo, ainda não reconheceu que você precisa de uma ajuda, ou às vezes que você conhece alguém que precisa dessa ajuda, eu recomendo muito assistir esse podcast e buscar ajuda. Lu, deixa seu contato, para que elas possam entrar em contato com você, se conhecer, site, rede social, WhatsApp. Obrigada. Fica à vontade. Muito bom. Meu Instagram é luzia.bittencourt, tá? Eu estou lá no meu Instagram. O meu WhatsApp é 19991310103. Gente, não me ligue porque eu não atendo. É o WhatsApp mesmo, é recado, porque se eu for atender todo mundo, a gente não faz mais nada. Então eu falo, mande o recadinho, não é ser arrogante nem orgulho, tá? É entender que é o WhatsApp, tá? Então eu tenho meu site, que é luziabittencourt.com só, tá? O BR não tem mais. É luziabittencourt.com, que é o meu site, tá? E entrando no Insta, vocês já vão saber que lá tem todo lá no Linktree, lá todas as minhas informações. Convido você a estar comigo na sexta-feira, dia 28 do 4, na minha palestra, os 10 semanas para mudar a sua história. É gratuita, vai ser lá na Márcia Parco. Se alguém quiser, tiver interesse, é só me mandar um oi, eu mando o endereço para você. Gente, é uma virada de chave, eu garanto a você. E venha um dia conhecer, participar do Círculo de Negócios, que também é ciclo.negócios no nosso Instagram. E lá você vai ter todas as informações necessárias. E é isso, vamos embora, vamos unir força e vamos crescer juntas. Lu, obrigada novamente pela participação, viu? E o Círculo de Negócios também é um grupo de mulheres empreendedoras também ali dentro. Tem treinamento, tem palestras, tem encontro. É o que eu falei.
Tem rodada, né? Tem rodada, não somos concorrentes, tá? O MEI e o Círculo tá ali em conjunto, junto com o grupo da AG também. Estaremos fazendo um evento junto com o Sebrae. Dia 18, né? Dia 18, junto com o Sebrae. Vai ser um evento bem bacana. Em breve vou estar passando para vocês. Aliás, já deixa na agenda, né? Já deixa na agenda reservada. Dia 18 do 5, nós vamos ter um grande evento aí, unindo esses grupos todos com o apoio do Sebrae. Vai ser muito, muito bacana. Eu recomendo. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela atenção.